Olá, bom dia. Eu sou o Nilson Carvalho, esse é meu canal Didática Simples e nós estamos aqui para mais uma aula de liderança para a Escola de Formação Eclesiástica. Nesse momento de isolamento social, nós estamos aqui no aconchego do nosso lar. Você está aí ao fundo, né, ouvindo a sinfonia dos pássaros cantando aqui, que coisa linda e boa. Não precisa nem um parque dentro de casa, na sua tranquilidade, você já pode ir no interior curtir essa sinfonia aí, que ela estimule você a valorizar o interior. Amém? Mas sem mais delongas, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre liderança e falar sobre, dentro deste tema, falar sobre a questão da visão, o alvo e a gestão. Mostrar como é importante o líder ter visão. Para isso eu quero ilustrar falando sobre um fato da minha vida pessoal. Durante muito tempo eu fui funcionário de um escritório de engenharia. Entrei ali garoto, ainda com os meus 17 anos, na função de office boy e fui crescendo até chegar ali a desenhista projetista e posteriormente encarregado de obras e tal. Nessa caminhada pude compreender um pouco mais dessa questão da construção civil e etc., seu funcionamento. Mas o interessante ali é que o responsável por aquele escritório, ele tinha sempre uma fala. No final do mês, quando ele fazia o fechamento das suas despesas do mês e fazia suas projeções, né, para o mês seguinte, ele olhava as despesas e sempre tinha uma frase na boca, abre aspas, se eu paguei todas essas contas é porque eu ganhei todo esse dinheiro, fecha aspas. Isso marcou bastante a minha vida, porque normalmente quando nós olhamos a quantidade de despesas que nós tivemos, nós geralmente externizamos o seguinte: eu estou gastando demais, tem muita coisa aqui, eu preciso cortar algo, olha o tamanho dessas despesas e etc e tal. Isso mostra que, num único fato, duas visões totalmente diferentes se apresentam. Ou que seja, um olha e só vê as despesas, só vê que está gastando, que tem muito gasto, etc e tal. Isso traz até um certo desespero para a sua vida, até uma certa dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais com aqueles que estão ao seu derredor. Normalmente seus familiares, que são os que mais participam dessa despesa aí geral. Um outro é aquele que olha as despesas, mas com um olhar positivo. Ele fala assim: puxa vida, se eu gastei essa quantidade de coisa é porque eu ganhei. Se eu paguei é porque eu tinha. E se eu tinha é porque eu ganhei. Então você veja que a visão, ela é tão importante porque ela vai fazer com que você ou potencialize sua capacidade, você seja otimista ou pessimista. Vai te trazer dificuldade como ser humano ou vai te potencializar. Uma visão é importante demais. Um líder não pode ter visão e quanto melhor for a sua visão sobre um fato, não só o fato pontual, mas olhar, ampliar essa visão, com certeza ela vai ajudar e ajudar muito. Outra coisa interessante é que eu vou mencionar aqui é que talvez você que tenha menos de 40 anos aí não se lembre, não se recorde, mas eu creio que com as reportagens, se você quiser, vai lá, pesquisa na internet, joga lá no Google, mas aqueles que já têm mais de 45, como eu, com certeza vão se lembrar. Vocês se lembram das lojas Mapping, né? Mapping, venha correndo, Mapping é a liquidação. Você tá velho, né? Recordou disso, né? Lojas Arapuã, a Sears, a Mesbla, sapatos Vulcabras, tá lembrado disso? Tem aquela propaganda clássica que existia de que o que brilhava mais, o assoalho da mamãe ou o sapato do papai, né? Vulcabras, uma marca tremendamente famosa aí, sem falar nas câmeras Kodak, né? Kodak foi uma gigante aí nos idos dos anos 70, dos anos 80, depois lançou a Polaroid, uma máquina que ampliava muito mais aquela questão de você ter logo as fotos, né, o resultado final do seu trabalho fotográfico, porque era praticamente a revelação instantânea, né? Você batia a foto, em alguns minutos você já tinha ali a foto revelada. O que aconteceu com isso? A semelhança do videocassete, que antigamente assistíamos os filmes, séries, documentários e nossos trabalhos particulares nas fitas VHS, aquelas fitas grandonas, né? Aí vieram posterior a isso os DVD players, né? Com o CD, que hoje você até conhece com certeza, e eles foram suplantados com o Blu-ray.
Ou seja, primeiro era o VHS, o videocassete, aí ele ficou velho, veio no lugar dele o DVD players, ficou velho, veio o Blu-ray, que a internet acabou, as TV acabam, jogaram isso por terra. Hoje é simplesmente coisa do passado. Um ou outro talvez tenha como um item jogado lá na garagem, um velho videocassete, um DVD players, um Blu-ray, mas que já não utiliza de maneira nenhuma. O que existe de comum, para onde convergem todas essas coisas, é que esses empreendimentos e que seus empreendedores ou pessoas que estavam por trás dessas marcas e dessas empresas não se prepararam para o futuro. Na verdade, faltou-lhes uma visão de futuro e acompanhar a evolução das coisas. Deixou-se escapar em algum momento que as coisas iam evoluindo, as coisas estavam caminhando e que se eles não se reinventassem, se eles não tivessem uma visão de futuro, eles iam ficar para trás, retrógrados e com certeza iam ser atropelados pelo progresso e no fim iam acabar, assim como o Mapping faliu, o Arapuã faliu, o Sears faliu, porque eram grandes lojas até de departamentos, mas não perceberam que vinha alguém correndo por fora e ia o atropelar, o que era os shoppings, né? Onde as pessoas têm de um tudo ali. Então, essas pessoas, faltou as pessoas que estavam aí ter essa visão. Eu não sei quando você estará vendo esta videoaula, mas neste momento nós vivemos uma situação mundial, que é o Covid-19, uma variação aí do coronavírus. Isso fez com que o isolamento social, quer dizer, o afastamento, né, das pessoas, fosse necessário para ser uma das medidas de combate. Com isso, o que estava acontecendo? As empresas começaram a perceber, irmãos, que aquela situação de não ter o seu próprio site, de não fazerem vendas pela internet, de não estarem utilizando rede social, WhatsApp, para potencializar seu negócio, elas estão entrando naquela coisa de quem não é visto, não é lembrado. Então elas estão tendo que correr, vamos dizer, atrás, para se prepararem e poderem continuar vivendo nesse momento. Por quê? Pelo país todo e praticamente no mundo todo, as empresas estão fechadas, funcionários estão em casa, porque tem um grupo de funcionários que são funcionários de risco, não podem ir trabalhar, esses estão em casa mesmo. Tem um grupo de funcionários que não pode estar, a empresa não pode manter-se porque ela está fechada, então esse grupo de funcionários está em casa. Cada empresa adotando aí, não vou entrar no mérito da questão, mas cada empresa adotando aí o seu critério. Mas existe um grupo de funcionários que estão em casa e assim mesmo trabalhando, porque estão usando o que? A internet. Estão trabalhando no que se chama de escritório em casa, ou bem falado aí, home office. O que o empreendedor, então, precisa entender que ao empreender, ele tem que ser aquele que acende a luz e abre a porta pela manhã, aquele que apaga a luz e fecha a porta à tarde. Ele não pode ser aquele que deixa as coisas ao léu, as coisas andando. Ele tem que cuidar, gerenciar, gerir essas coisas em todo o momento. Então, o que vai acontecer? Entrou aí uma outra questão, porque no Brasil nós éramos um tanto quanto indecisos, um tanto quanto preocupados dessa coisa de colocar o funcionário, o empreendedor, né? Era preocupado em colocar o seu colaborador em casa e ele, através da internet, ele produzir, ele mandar o material, ele continuar trabalhando. A preocupação era, se eu mandar esse funcionário para casa, com obrigação de trabalhar, será que ele vai realmente trabalhar ou ele vai ficar em casa não fazendo nada? Isso trabalhou numa outra visão, que é a questão de horário e de produtividade. No Brasil, entendíamos que produtividade era o funcionário bater o cartão às 7 ou 8 horas da manhã e entrar para trabalhar, ficar ali até às 17 ou 18 horas, quando ele batia o cartão, e ir embora para casa. Então, nesse período ele esteve ali, ele produziu. Mas será que ele produziu mesmo?
O que faltou observar nessa questão de que ele estando ali presencialmente, ele estava produzindo, é descontar o momento em que esse funcionário estava no banheiro, esse funcionário foi fumar, esse funcionário estava enrolando, tomando um cafezinho, o momento em que o funcionário estava lá meio que ocioso, o momento em que ele estava andando para lá para cá na empresa. Então, será que esse funcionário estava realmente sendo produtivo? Já em casa, ele tem todas essas questões, mas o que ele precisa é entregar um pacote. Ele entregando aquele pacote, ele está produzindo. Não importa se ele vai trabalhar de madrugada, se ele vai trabalhar à noite, se ele vai trabalhar de manhã, se ele vai trabalhar à tarde, se ele vai estar de paletó, de gravata, de bermuda, de short. Não importa, importa ele entregar naquilo que ele precisa fazer. Então, enquanto ele estiver entregando aquilo que ele está sendo requerido, ele estiver cumprindo as metas, aí sim ele estará sendo produtivo. Aí vem outro desdobramento da questão, porque trabalhar em casa, a pessoa precisa entender de que mesmo ele estando em casa, ele precisa produzir. Não é porque eu estou em casa eu não vou fazer nada. Aí vamos num outro trabalho, num outro problema cultural do brasileiro, que é misturar as coisas. Eu estou em casa, preciso trabalhar, ok. Mas se eu estivesse trabalhando no meu escritório, na empresa, na indústria, o que teria que ter? Eu teria um horário para levantar, teria um horário para sair de casa, eu teria um tempo para estar trabalhando, me dedicando àquelas atividades e assim sucessivamente. Então ele precisa entender que ele não pode ficar dormindo até tarde. Se ele dormir até tarde, ele vai ter que trabalhar até tarde, porque ele tem uma meta a ser cumprida e essa meta requer dela, trabalho. Então ela precisa coordenar o seu tempo, precisa ter um lugarzinho separado, um cantinho, seja lá fora, seja no quarto, seja na sala, seja na garagem, precisa escolher um cantinho ali ter o seu material de trabalho, o seu equipamento e estar produzindo, porque esta é a função. Então você perceba que esta situação de isolamento social está fazendo com que o brasileiro se reinvente. Aqueles que eram tanto quanto reticente com trabalhar na internet, abrir minha loja na internet, o vender pela internet, essa dificuldade, ter que ficar lá, dar atenção a isso, eu não tenho tempo, não consigo ficar lá parado, parece que eu estou ocioso quando eu estou ali na internet. Não, mas você está vendendo, através, está recebendo pedidos, você está trabalhando o seu pós-venda, você está trabalhando com o seu cliente. Então isso veio fazer o quê? Veio fazer com que o brasileiro ele tivesse ou não a necessidade de se reinventar. A situação foi impulsionando, está nos impulsionando a nos reinventar. Será que no fim do período foi realmente produtivo esse funcionário que ficou ali das 8 da manhã até as 17 horas? Será que ele realmente produziu? Será que não? O que será que aconteceu? Mas em casa você vai ter esse retorno, né? Porque o que acontece? Você estará com certeza ali com a meta cumprida, com o material feito, com o trabalho, né, executado. É isso que precisa se entender. Um outro ponto dessa premissa é que um bom líder ele é observador. O líder precisa observar. Se você não observar, dificilmente você vai conseguir saber, entender o que está acontecendo ao redor e assim tomar as decisões corretas. Existe um texto bíblico lá nos Salmos, capítulo 34, versículo 15, que diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Isso diz para mim e você o seguinte: bom líder é aquele que observa o seu derredor, está atento às necessidades dos seus liderados. Ele está observando o que está acontecendo, está observando para onde seus liderados estão indo, ele está atento àquilo que está ocorrendo ao seu lado, aquilo que está ocorrendo ali no seu derredor. Observador, eu digo sempre em minhas aulas presencial, é o líder que está lendo aquilo que não foi escrito e ouvindo aquilo que não for verbalizado. Muitas vezes nas expressões verbais, sabe que comunicação, existe a comunicação verbalizada, aquilo que nós falamos, mas existe
a linguagem corporal, né? A maneira que se olha, a forma que se vê, o arranhar dos dentes, né? O torcer, o nariz, tudo isso são mensagens. Então, isso é ler aquilo que a pessoa não escreveu. É ouvir aquilo que ela não disse. Esse entendimento vai fazer com que você esteja muito mais apto e capacitado a decidir em momentos cruciais o que é que você vai fazer. O líder segundo o coração de Deus, então, ele está atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Eu gosto de ilustrar isso assim: toda vez que nós pegamos uma estrada, parimos para algum lugar, nós temos, né, uma pista e nela as faixas de rolamento. E você então está fazendo a sua viagem numa faixa de rolamento, mas você precisa ficar atento, porque no desenvolver dessa caminhada vão aparecendo faixas, vão aparecendo placas de informação. Entrar à direita, entrar à esquerda, linha de acesso, quilômetro tal, né? Saída para a pista X, saída para a cidade tal. E o que ocorre? Se você não está atento a essas placas indicativas, você vai ultrapassar a velocidade máxima permitida e tomar uma multa. Você vai não observar a faixa de rolamento e não perceberá que na pista há uma informação de que ou aquela faixa vai acabar e você tem que mudar para a faixa ao lado, ou que aquela faixa vai se transformar numa faixa de saída de pista. E quando você perceber, você desviou-se do caminho, foi para outro lugar, foi obrigado a pegar um caminho que não era o seu, ou pegou inadvertidamente por não estar observando. Na vida é a mesma coisa. Para você sagrar-se vitorioso, precisa estar atento e observando as placas indicativas do que está acontecendo, aquela coisa de a pessoa falar determinado negócio, então é um toque já de determinada coisa, ela dizer aquilo que ela gosta, que ela não gosta, ela não se sentir bem com determinada situação. É observar isso para que você não se perca, ok? Até a próxima aula, então.